A história é uma ciência que estuda a vida do ser humano através do tempo. Ela investiga o que estes fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do ser enquanto sujeito que constrói o seu próprio tempo. Olá, pessoal! Gostaria de cumprimentar a todos vocês, nossos queridos inscritos, nossos amigos, nossos alunos e a você também que quer descobrir como a história nos ajuda a entender o mundo e a entender até mesmo nós. Peço para que se inscrevam no nosso canal, comentem, deixem o like, que o canal História Sólida é como se fosse uma nave espacial, que permite que a gente viaje para vários lugares da história sem nem mesmo sair do lugar. Então aqui vamos falar um pouco de história, sempre relacionando ela com o presente, desvendando alguns mistérios do passado e trazendo para vocês sempre os principais pontos para que vocês entendam a história não só para fazer essa prova do Enem, mas para que vocês compreendam como o mundo se organiza. Meu nome é Igor Gomes, sou professor de História, pesquisador e viajante do tempo. Estamos aqui com mais esse episódio do História Sólida, canal onde vamos desvendar os maiores mistérios da história. Nossa nave espacial hoje faz sua aterrissagem nas primeiras civilizações, onde vamos descobrir os mistérios das civilizações incríveis que surgiram, tiveram seu apogeu e queda, e pasmem, até hoje influenciam no nosso cotidiano. Para isso, estou com o professor Felipe, que vai nos introduzir a esse fascinante universo das primeiras civilizações. E aí, Felipe, como é que você tá? Você tá bem? Fale um pouco sobre você. Quem é o Felipe? Conte para os nossos inscritos aí. Olá, galera, tudo bom? Sou o Felipe, sou professor, historiador e pesquisador e faço parte desse projeto do História Sólida, né? Como o Igor estava falando, esse é um espaço onde a gente vai procurar justamente, né, prezar o conhecimento, né, e discutir temas referentes ali ao Enem, trazendo e juntando a história, o cinema e vários outros temas aí legais e interessantes. Perfeito, é isso mesmo. Então, bora lá. Já introduzindo ao nosso assunto, né, primeiras civilizações, eu gostaria de me posicionar inicialmente que há 200 mil anos atrás surgiram os primeiros seres humanos, né, na África, onde a gente tem essas evidências assim mais precisas da presença humana na Terra. Após isso, lá por volta de 70 mil anos atrás, começou essa peregrinação, né, para fora do continente, espalhando-se primeiramente para o leste e posteriormente chegando em regiões que hoje a gente conhece como Europa, né? Então, por volta lá, 17 mil anos antes de Cristo, segundo alguns resquícios arqueológicos, né, foram achados esses primeiros assentamentos, né, dos grupos humanos. Então, vamos lá, Felipe, conta pra gente um pouco como se caracteriza, né, esse período da história, né, que já falando para os nossos inscritos se chama de pré-história. Como funciona esse período no marco cronológico? Como funciona a cronologia histórica? Como é que a história estuda o tempo? Essa cronologia, ela é europeizada? Serve para outras civilizações? Vai lá, conte pra gente um pouco dessa característica história. Perfeito, Igor. Então a gente pode começar pela própria palavra cronologia, né? Que faz referência ao deus grego do tempo, deus Cronos, né? Então, cronologia, ela está muito ligada às sucessões dos acontecimentos, né? A temporalidade a marcar início, meio e fim, né? Isso é uma tradição muito ligada à civilização ocidental, né? Porque as várias formas de ver, imaginar e perceber o tempo, elas estão aí pelas outras civilizações. A própria Mesopotâmia, quando a gente for comentar mais à frente, tem sua própria, né?
Então é interessante que a visão do tempo na Grécia Antiga ela era muito ligada a uma visão de tempo cíclico, né? Existia na Grécia Antiga as eras para definir a história, né? Dificilmente eles iam atrelar um fato histórico a outro, né? De nada tinha a ver a Guerra de Troia com o outro episódio, né, da Ilíada, da volta de Ulisses. As coisas não se conectavam assim, né? Cada fato era analisado e olhado de forma isolada, né? Isso é uma característica do tempo cíclico, né, em que era dividido em eras. Aí a gente tem a Era de Ouro, né, a Era de Ferro, Era de Prata, a Era Heróica. Então, basicamente, a história grega, né, que é um padrão que a gente encontra em diversas outras civilizações, como os egípcios também, né, os astecas, os chineses, enfim, né, eles tinham uma visão de história muito relacionada a um tempo ali mitológico, né, e a própria história narrada nesse início, né, do universo, o mito ele é o único que conta essa história do universo, né? A gente só vai ter uma divisão clara da história, que é o que a gente vai explicar aqui, já no século XVIII, né? Com a ideia de racionalidade ali e a divisão ocidental da história de começo, meio e fim, uma história linear, um tempo linear, né? Em que a gente vai ter o futuro sempre como algo incerto, né? Diferente de algumas outras culturas, e essa história, né? Essa linha histórica, essa formação e olhar do tempo é o que a gente tem de difundido na nossa sociedade em geral, tá? Então aí a gente já pode começar, né, entendendo um pouco sobre onde está localizado a pré-história, tá? A gente tem aqui na nossa tela uma divisão, né, para a gente entender aos poucos como é que está dividido essa história ocidental, né? Como é que a gente coloca isso para a gente entender? Então olha só, a pré-história ela é um período considerado antes da história, tá? Por quê, professor? Basicamente, muito se discutia, né, logo no início da história, quando estava caminhando, sobre as fontes relacionadas à pré-história, né? A gente não tem fontes escritas, tá? E isso complicava muito. Por quê? A historiografia, né, tradicional considerava o início da história a partir da escrita, dos poemas épicos, né, do Heródoto, quando ele registra alguns poemas, né, do Homero, a Ilíada, a Odisseia e outras narrativas históricas. Ali a gente tem um marco, né, da escrita se iniciando e a prática da história também, tá? Então lá na Mesopotâmia também, quando a gente for dar uma olhada melhor, desde o início da escrita, a gente tem o que seria o marco inicial da história, tá? Mas por que a pré-história não é considerada, se a gente tem diversas outras culturas, né? Como o Igor estava falando, a gente tem diversas outras fontes, tá? Isso leva a gente a entender uma nomenclatura muito importante aqui, né? Pra gente se situar na história, tá? Que vai ser antes e depois de Cristo, né? Depois que acaba a pré-história, a gente vai entrar na antiguidade para analisar a Mesopotâmia e a gente vai entender essa nomenclatura, tá? Então, indo para explicar um pouco sobre os primeiros grupos humanos, né? A gente tem a pré-história como o período mais longo da história da humanidade, tá? Só que, como a gente estava discutindo, ela não deixa registros escritos. E aí, como é que a gente vai analisar a história dessa sociedade, os vestígios, entender a cultura, né? Então, a gente usa outras fontes. Quais são as outras fontes, professor? Bom, basicamente a gente tem ferramentas, armas, pinturas, né? As fogueiras, as urnas. Então, muita coisa que revela sobre o cotidiano, né? Basicamente daqueles primeiros agrupamentos humanos. E aí a gente tem, né, essa grande discussão hoje na historiografia de considerar, né, a pré-história como parte, sim, da história da humanidade, pois a gente tinha ali, né, a produção da história, só que com outros tipos de fonte, não uma fonte escrita, né, mas registrando ali toda a sua cultura e um simbolismo muito envolvido em cada prática dessa, né, e avanços tecnológicos. Perfeito. A gente conseguiu entender perfeitamente essa colocação sobre as fontes históricas, porque nem sempre as civilizações que existiram, elas deixaram marcas escritas, como por exemplo a pré-história, os povos assim mais antigos, a gente analisa por meio basicamente das fontes arqueológicas e das fontes materiais, né, que são o resquício de fogueira, as pinturas rupestres, enfim, né, o historiador e suas fontes. Agora, para a gente adentrar em si ao universo das primeiras civilizações,
né, eu gostaria de ressaltar aqui a ideia de que a imigração dos povos para o Oriente Médio, onde a gente tem o surgimento propriamente dito, né, das primeiras civilizações, elas acontecem há 9.000 anos antes de Cristo. Neste ponto, a humanidade ela começa a cultivar a terra, né? Nesses períodos surgem as primeiras sociedades agrícolas. Explica pra gente aí, nesse contexto, como era o cotidiano dessas civilizações, como elas surgem, entendeu? O rio é importante nesse período, né? Qual a importância da agricultura, né, para a mudança dessas eras? A agricultura era importante? Eles caçavam, eles coletavam, mas aí, qual a importância da agricultura para esse período especificamente? Bom, perfeito. A gente tem uma grande mudança na história da humanidade, nesses primeiros grupos humanos, que é no final do Paleolítico para o início do Neolítico, tá? E um grande evento, que é um marco também divisor, assim como a Revolução Agrícola, que a gente vai comentar, é um período que a gente chama de Era Glacial, ou Era do Gelo, tá? Que foi mais ou menos ali há 12.000 anos atrás. Então a gente tem, nesse momento, né, uma vastidão ali na vida na Terra, tá? As coisas não ficam mais fáceis e tudo proporcionava ali, né, cada vez uma escassez maior para a sobrevivência, né? Imagina os grupos aí tendo que resistir ao congelamento do mundo. Então, esse fator, ele foi crucial para o desenvolvimento de tecnologias, tá? E colocar, né, esses primeiros grupos humanos em um lugar de desenvolvimento. E aí a gente tem, né, o primeiro grande passo nesse rumo, que é a sedentarização e o início da Revolução Agrícola, que meio que eles são obrigados, né, a ter um aprimoramento ali, tá? Nas suas técnicas, né? Nos utensílios, nas roupas, tá? E nas próprias armas, né? Nesse momento a gente tem filmes aí, né, na indústria do cinema que trabalham justamente esse período, né? É interessante a gente ver filmes infantis também que retratam, né? Um dos filmes mais famosos aí é a Era do Gelo, né? Que fala desse período ali. Então você consegue entender um pouco sobre essa transição do mundo, tá? E é muito importante porque a partir, né, que finaliza a Era do Gelo ali, a gente tem já grupos humanos praticando, né, se fixando em locais e praticando o cultivo. Mudou os hábitos ali, né? Deixam de ser caçadores-coletores e iniciam o processo de cultivação, de domesticação de animais, tá? Então isso é crucial para o início da Revolução Agrícola, tá? Indo lá, então, vamos entender, né, como é que foi se desenvolvendo a humanidade a partir, né, dessa era glacial. E aí o primeiro ponto que o Igor já comentou é a Revolução Agrícola, né? E a Revolução Agrícola é importante porque, né, basicamente você vai ter ali duas fases, né, da Revolução Agrícola, tá? Dois momentos importantes para a gente entender, que é a primeira Revolução Agrícola, né, que acontece mais ou menos ali em 10.000 anos antes de Cristo, já no período Neolítico, tá? E nessa época, basicamente, né, começam a mudança de sistema de caça, né, e coleta para a agricultura, tá? E a segunda, né, Revolução Agrícola já foi num período mais à frente ali, já nos momentos, né, século XVIII e XIX, já na Europa, depois de Cristo. Então olha só, né, quantos momentos a gente tem. Mas essa primeira Revolução Agrícola é importante porque o homem conseguiu ter uma noção diferente de sobreviver apenas caçando, né, e pescando, né? A domesticação de animais, né, o cuidado ali, o que a gente conhece mesmo de criar para alimento, né? Isso foi uma prática que foi se elevando cada vez mais e mudou de fato a rotina desses grupos, mudou a forma com que eles viveram a partir dali, tá? E nesse meio também a gente tem um outro ponto interessante, que muitos estudos começam a criticar um pouco sobre a posição feminina, né, nesse momento, o protagonismo que ela teria durante esse momento, né, da Revolução Agrícola e da própria pré-história, né? Muito se é atribuído à mulher apenas ao cuidado ali, referente, né, ao lar e ao cuidado dos filhos ali, né, nesse momento. Só que alguns estudos nos revelam outras questões para além disso, né? Para além desse movimento aí,
A gente tem também a participação ali, né? Alguns vestígios arqueológicos mostram isso, a participação ali das mulheres na própria caça, um papel ativo, né? Nesse processo de caça já. E lá na Austrália também alguns vestígios arqueológicos aí de pinturas, inclusive também e atividades artesanais e fabricação de armas, né? Pelas mulheres ali. Então a gente tem, né, pesquisas aí que vão colocando essa posição da mulher, né? Isso são alguns dos fósseis mais antigos que a gente tem, né? A Lucy e Luzia, né? São descobertas aí antigas, tá? Que elas quebram um pouco dessa hegemonia dos homens, né? Hegemonia masculina na pré-história, e mostram bem a importância de se revisar, né? De se entender o passado das mulheres ali com protagonismo nesse momento também, que vai ser importante em diversos outros momentos. E aí, como já comentamos, né, as pinturas, né, a arte visual é uma das características aqui, né, que foi ali aos poucos transformando o modo de registrar a história da humanidade, né? Isso vai evoluir para diversas outras técnicas que a gente vai ver em outras civilizações. Então, esses são os pontos fundamentais aí do desenvolvimento. Certo, perfeito. Assim, só fazendo assim uma localização geográfica, lá por volta de 9.000 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio, onde nós temos o atual Iraque, algumas dessas cidades que surgem, como tu falou, né, inicialmente como elas surgem, elas vão ir se unificando e vão dar início a uma das primeiras civilizações que a gente conhece, né? Chamada de Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia é uma das civilizações que a gente vai discutir muito sobre ela, muito mesmo. E assim, só introduzindo o assunto, o nome Mesopotâmia vem do grego e quer dizer terra entre rios, né? Sabemos que a Mesopotâmia ela é uma civilização que é formada por vários povos. E esses povos não tinham uma unidade étnica assim de identificação, entendeu? Então, nos fale um pouco sobre esses povos, assim. Que povos são esses? Como eles se organizam? Fale um pouco sobre a Mesopotâmia e quais povos formavam essa civilização. Então, essas primeiras civilizações que a gente está falando, né, como o Igor já colocou, são civilizações diversas ali, né? São uma união de diversos povos ali, e a gente não tem um ponto assim central para falar, existiu uma civilização que se desenvolveu primeiro do que as outras, né? A gente tem várias sociedades se desenvolvendo ao mesmo tempo, tá? E uma característica muito comum que a gente chama também e atribui a essas sociedades é chamar elas de civilizações hidráulicas. Porque todas essas civilizações, Mesopotâmia, Egito, Índia e China, todas elas se desenvolvem com base em rios, né? Os rios, eles são fundamentais, tá? E aí a gente vem, né, trazer um pensamento também para questionar, né, um pouco sobre a hegemonia do que seria, né, as primeiras civilizações, né? Às vezes a gente pode ouvir por aí, né, e ver referências sobre a Grécia sendo o berço ali da civilização do mundo, né, sendo o ponto de origem, mas como a gente está entendendo hoje, né, a gente tem diversas sociedades se desenvolvendo em vários momentos diferentes, né? E isso também vale para cá, para a América Latina também, né, com todo o desenvolvimento ali das civilizações maias, astecas, incas. Enfim, em todo o mundo ele está passando por um momento de transição, né, em desenvolvimento, tá? Então é importante entender que diversos povos eles vão originar grandes civilizações. Então, basicamente o que a gente vai falar hoje são sobre essas primeiras civilizações que se desenvolveram em torno dos rios, tá? E aí a gente já pode entrar um pouco sobre os mesopotâmicos, né? A região da Mesopotâmia. Então, olha só, basicamente, né, a Mesopotâmia aí, né, ela abrigou muitas civilizações diferentes, tá? E ela está localizada numa região que a gente chama de Oriente Próximo, né, numa região ali da Ásia. E basicamente a gente teve ali, né, uma das formações, né, eu vou já explicar um pouco sobre a imagem que a gente está vendo aqui no canto direito, tá? Para a gente entender, né, a gente tem uma das civilizações cercadas ali por rios.
Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento, tá, dessa região e desses povos. Então, como a gente estava falando, né, a Mesopotâmia é composta por diversos povos, tá? Entre eles a gente tem os sumérios, os acádios, tá? Os babilônicos, assírios e caldeus, tá? São alguns dos povos ali que a gente pode ver com mais destaque nessa região. Então, basicamente, a gente vai ter uma diversidade aí, tá? E algumas características importantes aqui, tá? Dos povos mesopotâmicos, né? A gente vai comentando, tá? O primeiro, que são povos heterogêneos, né? São povos diferentes, são povos diversificados ali. E com isso, tu consegue ver um pouco aqui, né, no nosso mapa, no canto direito, em que tá marcando várias cidades diferentes, tá? Isso já leva para o nosso segundo ponto, que são as cidades-estados. Cidades-estados era a maneira que eles se organizavam. Basicamente, a gente tem aqui nas cidades independentes, em que se organizavam politicamente ali, tá? E tinham suas próprias leis, né? Tinham seus próprios costumes ali e compartilhavam, né, de estar numa mesma região ali. Muito atribuída à língua, né, como a gente vai ver posteriormente ali, uma difusão da língua, da linguagem, da escrita, tá? Então, basicamente, a gente não tem um poder centralizado aqui, tá? Cada cidade-estado ela tinha sua autonomia, logo uma das características é o poder descentralizado. E isso leva a um outro aspecto, né, sobre essas cidades-estados, que era justamente a religiosidade e a monarquia, tá? Que está relacionado principalmente ao modelo de governo, tá? Que a gente vai explicar um pouco melhor mais à frente, mas está muito ligado ao modelo teocrático, né? Então a gente tem a religião muito presente no cotidiano, tá? Desses povos. E o modo de produção, né? A agricultura vai ser um dos fatores ali, né? O modo de produção asiático vai ficar muito difundido. Junto com o comércio, né? Vão ser as principais atividades ali que vão estar por volta, que a gente fala, né? De atividades econômicas ali. Outro grande ponto, né? Que a gente tem, que o Igor vai comentar um pouquinho também mais à frente, é sobre a escrita cuneiforme, tá? As primeiras escritas ali e propriamente as primeiras leis, tá? A gente vai comentando aos poucos aí à frente. Tá, então já entrando, né, já que a gente está adiantado aqui no conteúdo, a gente pode entrar nessa parte das dinastias, né? Ao longo dos séculos, a Mesopotâmia ela vai ser governada por diferentes impérios e civilizações, como por exemplo os acádios, os babilônios, os assírios. E cada uma dessas potências vai deixar uma marca na região, né? Seja através de conquistas militares, quando eles entravam em guerra contra outros impérios, seja por avanços culturais e códigos de leis. É nesse cenário, nesse contexto que eu gostaria de colocar aqui esse assunto. Um dos mais famosos, né, reis da Mesopotâmia foi Hammurabi, né, que governou o Império Babilônico lá por volta do século 17, né, 18 a.C. Ele é conhecido por ter promulgado o Código de Hammurabi, um conjunto de leis escritas que estabeleciam punições, né, para diferentes crimes. Então, antigamente a gente não tinha um código de leis assim escritas, era muito difícil fazer um julgamento sobre uma pessoa, né? Porque não tinha um código de lei específico. Mas assim, a gente está falando da Babilônia, né? A gente está falando da Babilônia, a gente está falando de códigos de leis escritas. Mas a escrita em si, ela não surge lá na Babilônia, né? Ela surge em outra civilização, que é justamente a escrita cuneiforme. Tá, primeira pergunta. Onde surge inicialmente essa escrita e como é caracterizado esses povos, né? Como era essa escrita cuneiforme? Era parecida com o nosso alfabeto? Enfim, fala um pouco sobre essa modelo de escrita que surge. A gente tem, né, o início desse primeiro modelo escrito lá na civilização dos sumérios, né, nos povos suméricos. Então, esses caras, né, os sumérios, eles deram início a uma tradição que vai ser adotada por diversos outros povos dessa região, tá? A escrita cuneiforme, ela tá ali, né, desenvolvida de uma forma complexa, né,
E basicamente ela era composta ali por tábuas, né, de argilas que eram desenhadas, esculpidas ali, tá? Ainda molhadas, né? Eles utilizavam ferramentas semelhantes a estiletes modernos que a gente tem hoje, né? Só que nesse momento aí, né, de fazer os desenhos, tá? Ou os lologramas, como eram conhecidos, tá? Basicamente eles passavam a representar tanto sons quanto palavras específicas, tá? Muito parecido com o alfabeto aqui também, que a gente tem, o alfabeto ocidental, né? E um ponto interessante também nesse momento é que outros povos, como os chineses e os olmecas também, já estavam desenvolvendo também um aspecto ligado à língua ali, né? Bem particular. Então, os sumérios, eles têm essa grande contribuição que vai influenciar diversos outros povos dessa região, né? E outro aspecto também que a gente vê da Mesopotâmia, né, uma curiosidade aí muito comum, é sobre algumas contribuições, tá? Mas a gente vai comentar já mais à frente sobre as heranças culturais disso aí. Certo. Antes disso, a gente precisa falar um pouco de economia e religião, né? Sabemos que a economia da Mesopotâmia ela baseava-se principalmente na agricultura, com a construção de sistemas de irrigação complexo para controlar as cheias dos rios e maximizar a produção de alimentos. Assim, fala um pouco para a gente dessa questão econômica da Mesopotâmia, né? Como era muito forte, o rio tinha muita influência nesse aspecto. Fale para a gente da economia da Mesopotâmia. Olha, basicamente quando a gente olha essa região da Mesopotâmia, né, a gente consegue ter noção de alguns aspectos fundamentais. O primeiro é que ela está numa região que a gente chama região da crescente fértil, né? Ela está localizada ali principalmente onde a gente tem uma alta produção de alimentos por conta, né, dos rios. Então isso vai ser um elemento muito característico dessas civilizações, tá? E o comércio entre as próprias cidades vai ser algo que vai ser relativo ali, de acordo também com a conexão, né? Os rios, eles proporcionavam tanto o desenvolvimento da agricultura quanto também o comércio, né? As conexões, e daí foi se desenvolvendo o artesanato e tudo mais, né? Então esses povos foram se desenvolvendo, né, a partir de 4000 a.C. ali, principalmente, né, tornando suas cidades autossuficientes, tá? Por causa desses aspectos aí, as cidades elas conseguiam ter essa autonomia, né? Então, basicamente, a agricultura ela tinha, né, essa grande facilidade aí, né, de contribuir para o desenvolvimento e, consequentemente, né, trazer mais para a arquitetura, para o urbanismo em si, a ideia, né, urbana de cidades ali que a gente vai ter, são construções incríveis, algo grandioso, e como o Igor já comentou, né, os próprios canais, os métodos de irrigação ali vão ser algo revolucionário, né, saber colocar o rio ali para você ter uma produção mais controlada, né. Então, basicamente, né, a agricultura e o comércio proporcionaram e cercaram essas civilizações aí. Certo. Agora, a gente pode discutir um pouco sobre o aspecto político. Como funcionava a política na Mesopotâmia, né? Qual era a grande questão central do aspecto político? E após isso, no aspecto religioso, né? No que eles acreditavam, como eram as crenças deles naquele período. Tá, primeiro política, depois religião. Vamos lá, coisas que, segundo a nossa crença popular, não se misturam, mas vamos lá. Perfeito. Então, olha só, na política, pra gente entender, né? Como já foi comentado, esse modelo de cidades e estados aí, né, que gerava uma autonomia entre as cidades, também gerava uma forte disputa, né? São cidades ali que vão, na história da Mesopotâmia, vão estar a todo momento em conflitos, em guerras, tá? E esses governos teocráticos aí, né, a gente vai ter vários governos que vão se prolongar ali e constituir um território, né, formar impérios, o império dos sumérios, o império babilônico, né, dos assírios. Então a gente vai ter a todo momento, né, esses povos entrando em guerras aí, tá?
O primeiro grande império aí que a gente pode destacar, né, foi o Império Acádio. Foi justamente com o rei Sargão aí, tá? É o primeiro a unificar, a conseguir unificar várias cidades, né, pela conquista ali também, e fazer um grande império nessa região, tá? E não muito depois, né, o próprio neto desse primeiro, o rei Sargão aí, tá? Ele foi pioneiro em declarar que o rei é algo divino, né? Foi o início de uma perspectiva, como a gente fala, teocrática, né? A monarquia e a religião vão estar relacionadas nisso, né? O rei vai ser estabelecido como uma figura divina, tá? Que deve e merece culto, né? Ali de todos os seus súditos, de todas as pessoas, tá? E a gente vai ver muito sobre isso na arte, é muito comum, tá? Então esse império, né, vai se estender e diversos outros aí vão prosseguir, beleza? Na religião, vamos lá. Religião é bem simples de tu entender, porque nessa região esses povos eram povos politeístas, tá? Ou seja, tinham vários deuses ali. E como a gente falou, né, a religião vai estar muito atrelada à monarquia. E a gente tinha sacerdotes ali para auxiliar o rei, tá? E era interessante que, dentre as várias contribuições, né, da Mesopotâmia, esses caras também dominavam tanto a astrologia quanto a astronomia, né? Então os sacerdotes, eles tinham um conhecimento também nesse sentido e tinha todo o envolvimento mitológico, né, em torno do governo e as decisões tomadas. Então ele consultava essas pessoas ali justamente por ter um governo muito ligado à religiosidade, né? Então os caras, né, foram dominando diversos outros aspectos a partir disso. E a gente tem um negócio interessante aí, né, que a gente vai ver em outras civilizações também, que é justamente os deuses serem ligados a coisas, né, que representavam ali as coisas que estavam no cotidiano, como o sol, os rios, as terras, tá? Então a gente tem alguns exemplos aí, né, como Shamak, o deus do sol, Anu, o deus do céu, tá? Itsa, a deusa das chuvas, e diversos outros deuses que a gente pode, né, tá fazendo aí, né, uma pesquisa pra gente entender, porque é algo que está relacionado ao cotidiano, né? Então, os líderes, né, como a gente estava falando, políticos, eles também exerciam, né, funções como sacerdotes religiosos, tá? Tinham essa espiritualidade, né, esses rituais ligados ali, tá? Junto com oferendas e outros processos ali ligados ao mundo místico. Então, era algo que envolvia, né, o político e o místico em si, tá? E os sacerdotes, eles tinham uma atribuição entre eles ali de serem responsáveis por estabelecer uma conexão entre o mundo terreno e o mundo divino, tá? Eram os únicos que eram permitidos, né, entrarem ali nos templos, nos igurates, como a gente vai comentar posteriormente. Então, olha como estava misturado, né, a própria política, a monarquia, o governo e a religião em si, né? Isso a gente chama de governos teocráticos. Tá, perfeito, Felipe. A gente conseguiu compreender, né, os principais aspectos da Mesopotâmia nas questões políticas, nas questões econômicas e nas questões religiosas. Entendemos como a política e a religião estavam muito interligada naquele período, né? Hoje sabemos que atualmente a Mesopotâmia não existe mais, né, como uma entidade política ou geográfica especificamente, pois ela é uma região onde está localizado hoje os países como, por exemplo, do Iraque, parte da Síria, do Irã, da Turquia, né? E esses territórios, eles abrangem as partes que foram historicamente centradas na Mesopotâmia, né? Hoje, principalmente no Iraque em particular, a gente tem muitos sítios arqueológicos, né? Então, embora a antiga Mesopotâmia não exista mais como uma entidade política, o seu legado e influência são evidentes na arte, na arquitetura, na literatura, enfim. Explique pra gente o impacto dessa civilização, entendeu? Quais as heranças culturais, qual a importância, qual é o legado da Mesopotâmia para os dias de hoje?
Perfeito. Olha só, dentre os vários legados, né, eu estava recordando ainda há pouco que um dos pontos mais incríveis assim que a gente tem de heranças culturais na literatura, né, e da própria história da Mesopotâmia tá reunida ali, né, numa descoberta incrível, num achado arqueológico ali que ajudou muito a compreender uma das eras ali em que a gente tinha poucas referências, né? Apenas a Bíblia ali. A gente está falando de um momento bem inicial da antiguidade. Então, qual foi essa descoberta, né? A gente chama essa descoberta de Epopeia de Gilgamesh, tá? Que basicamente a Epopeia de Gilgamesh, né, narra a história de um rei famoso de uma cidade e estado de lá da Mesopotâmia, que era Uruk, tá? E esse rei Gilgamesh, ele, né, era um rei que tem alguns feitos interessantes ali, né, que construiu uma narrativa da história dele em si e dessa região, tá? E isso foi esquecido por séculos e séculos, tá? Até que se iniciou o processo de escavação, né, no Oriente ali, e a gente tem, né, a descoberta dessa fonte aí, né, muito rica desses poemas aí, tá? Então, olha só, uma das coisas mais interessantes aí da Epopeia de Gilgamesh é que ela é 1500 anos mais antiga que a Ilíada e a Odisseia, né? Os textos gregos ali, os textos épicos, né, que a gente tem, que narram também um período muito antigo. Mas a Epopeia de Gilgamesh, ela estava dividida em vários fragmentos, né? O achado arqueológico, ele continha ali várias peças, tá? Estava fragmentado em várias tábuas. E isso leva, né, a epopeia, ela traz uma narrativa de um período longo ali da história, que é justamente o período entre Noé, que vai de Noé até Abraão ali, né? Um período da história em que a gente só tinha referências na Bíblia, tá? E basicamente essa história mistura aventura, tragédia, moralidade, né? Traz muitos aspectos, vale a pena você conhecer também. Ela pede, né, exige que a gente dedique um tempo ali, tá? E no canal provavelmente também tem um vídeo dedicado só para isso, tá? Mas basicamente, em resumo, né, essas tábuas aí, elas foram descobertas durante as escavações lá no século XIX, né? Então é algo bem recente, tá? O arqueólogo inglês, ele estava ali indo em uma viagem para outro lugar que não era a Mesopotâmia. O destino dele não era esse, tá? E ele acabou parando lá, né? Tava fazendo uma viagem por terra em si com outro amigo e acabou parando lá para analisar as colinas assírias ali, tá? E nesse meio, né? Isso que era para ser alguns dias ali, tá? Se estendeu por anos e anos. Por quê, né? Esses achados aí, tá? Tanto da Epopeia de Gilgamesh quanto outros textos relacionados também aos assírios ali, a gente vai ver que mudou o rumo, né, desse pensamento aí da antiguidade, trouxe um novo olhar aí, tá? Textos mais antigos que a Ilíada e a Odisseia, né, é algo ali que foi um choque ali, né, foi uma novidade muito grande no século XIX, tá? Então, onde foi achado, professor, esses fragmentos desse texto, tá? Basicamente a gente tem as escavações acontecendo na antiga capital do Império Assírio, que é Nínive, tá? E dentro desse palácio grande de Nínive, né, esse arqueólogo, ele acha diversas, né, estátuas, arquiteturas ali relacionadas, esculturas também, tá? E alguns fragmentos, né, de algumas tábuas ali quebradas e tudo mais. Então, depois que ele veio se dar conta disso, né, depois que conseguiu entender sobre o que era aquele achado, né, e é interessante que depois que o museu, né, colocou isso, né, foi levado para a Inglaterra, né, para o Museu Britânico, e foi compartilhado nessa exposição em alguns lugares. E aí, a partir disso, né, diversos outros registros, né, foram aparecendo de cópias em outros lugares, né. A Epopeia de Gilgamesh, né, dá para entender a partir disso que ela era muito famosa na antiguidade, tá? Então a gente tá vendo aqui, né, que a partir dessa descoberta, né, exposição, várias outras traduções em outras regiões, né, como na Anatólia, que é a atual Turquia ali, tá? No sul
né, da Turquia, Bagdá, Palestina, Síria, em outros lugares foram achados cópias, tá, em outras línguas, às vezes ali mudando um pouco, da epopeia de Gilgamesh, né? Então olha que interessante aí, uma das contribuições aí para a literatura, deve ser considerado, né, por todo o cunho ali, né, todo aspecto, tá? E a gente provavelmente vai dedicar um vídeo só para isso, tá? Olha aí, vamos seguindo aqui. As principais invenções utilizadas no mundo moderno, tá? A gente vai ver algumas delas aqui. E basicamente, tanto a agricultura, né, quanto a construção de templos são algo ali que foram deixados de herança, né, para as próximas gerações, porque é muito inspirado, né, nessas diversas civilizações aí, tá? Os sistemas de peso e medidas unificadas aí também, tá? Alguns sistemas de peso, né, e as próprias ideias de medidas ali são algo criados aqui ainda na Mesopotâmia, tá? Pagamentos de impostos sobre a forma de parte da colheita, né? Então, outra prática, né, que vai ser deixada também, junto com a divisão administrativa do reino em províncias, tá? Então, além disso, a gente tem também a divisão do ano em 360 dias, tá? O estudo astronômico, né, principalmente ali dos sumérios, era muito avançado, né? Então, os caras tinham, a gente vai comentar, tinham um calendário próprio deles aqui, tá? Então, essa divisão do ano em 360 dias, tá? E da semana em 7 dias é uma das heranças aí dos mesopotâmicos aí, tá? Desses povos. E o calendário lunar, como a gente estava comentando aqui, né? Eles têm um calendário próprio. Esse calendário lunar, ele tá muito relacionado ao avanço da astronomia, tá? Se baseava muito ali. E eles identificavam, né, os estudos das estrelas desde esse tempo, tá? Então a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo, com um desenvolvimento incrível aqui do mapeamento, né, das estrelas, do universo aí, já entendendo um pouco. Né? E os templos aqui, para exemplificar o que são os zigurates, são esses templos incríveis aí, né, com arquitetura bem peculiar, tá? E dentre isso a gente tem, né, a própria contagem de tempo, tá? Que a gente tem dividido o ano em 12 meses, a hora em 60 minutos, tá? O círculo em 360 graus, né? Criando o sistema numérico, né? Os babilônicos, eles têm uma grande referência nisso, tá? Com base em 60 símbolos, o calendário de 28 dias, como a gente falou, né? O calendário lunar aí, tá? E isso trazia, né, uma forte ajuda. Para quê, professor? Todo esse desenvolvimento aqui, né? Justamente para ajudar ali na exatidão das épocas boas para as colheitas, para o plantio, para ajudar na sobrevivência, tá? Então esses são alguns aí das contribuições, né, que a Mesopotâmia deixou, que a gente pode citar de heranças culturais. Então tá, perfeito, perfeita colocação. A gente entendeu muito bem, né, sobre essa herança da Mesopotâmia, sobre os povos que compuseram, né, a Mesopotâmia, as características dele. A gente falou de história. Então, por hoje a gente finaliza, né, o nosso conteúdo. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria de que essa aula, né, contribuísse para o conhecimento de vocês, conhecimento histórico, e que vocês possam compartilhar essa aula para que mais pessoas saibam da brilhante civilização que foi a Mesopotâmia. Então, Felipe, a palavra é com você agora. Preste seus agradecimentos e a dica do dia. É isso, então desde já agradecendo a todos aí, tá? Se inscrevam, vamos participar, né? Que esse projeto está iniciando agora justamente para trazer vários temas referentes ao Enem aqui também, tá? Curiosidade junto com isso. Então comentem, debatem aí, tá? Tragam perspectivas aí pra gente produzir, né, conteúdos específicos. Comentem o que vocês mais gostam aí, tá? E basicamente a gente vai deixar uma dica aqui, tá? Que é sobre o filme, né? Trazer um pouco de história e cinema sobre um dos filmes que mostra de uma forma ali, né? Romantizada um pouco, mas mostra o que seriam as primeiras civilizações da humanidade, tá? É o filme da Marvel aí, que é Os Eternos,
né? Ele traz ali, mostra a antiga Babilônia, mostra os astecas, mostra diversas outras civilizações, e é interessante como é retratado a mitologia, né? Junto com essa ideia heróica aqui das produções dos cinemas. Então é interessante, faz uma viagem um pouco ali na história por essas civilizações. Então já é uma dica aí para vocês estudarem, né, analisarem esse filme e conhecerem mais da história. Então desde já, grande abraço e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!